Vamos lá, continuando. Na página 3 da apostila, eu gostaria que vocês grifassem lá embaixo, onde começa o seu subtítulo métrica, o primeiro parágrafo inteirinho, que vai explicar que a métrica é a medida dos versos, tal, e que vai dizer que nome é dado a essa contagem de sílabas poéticas. Vocês vão ouvir bastante esse nome. A contagem de sílabas poéticas é chamada de escansão. Então, quando vocês ouvirem assim, faça a escansão dos seguintes versos. Nada mais é do que fazer a contagem das sílabas poéticas, ok? Destaquem isso, lá está no primeiro parágrafo, logo após o subtítulo métrica. E aí, passando para a página seguinte, vocês terão os exemplos de como é que a gente faz essa contagem de sílabas poéticas, como é que eu faço a escansão de um poema. Vocês têm um exemplo aí, eu coloquei um outro aqui para fazer junto com vocês. Então, vamos observar esses versos. Ó minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos cheios de adeus. Neste poema, então, nós temos aqui um quarteto, que isso aqui é uma estrofe com 4 versos, certo? Para fazer a contagem de sílabas poéticas, eu tenho que fazer essa contagem de verso por verso, ou seja, linha por linha, com aqueles dois diferenciais que eu acabei de falar. Primeiro, quando eu tenho uma palavra que termina por vogal e a seguinte começa por vogal, eu conto uma sílaba junta. Por que isso acontece? Porque nós acabamos falando junto. A contagem de sílabas poéticas, ela segue muito o som. Então, como nós juntamos na hora de ler, junta-se também na hora de contar. E além disso, eu conto até a última sílaba tônica da última palavra, só até a tônica. Então vejam fazendo com esse poema que eu coloquei aqui, ó. Ó já é uma sílaba, ok? É uma vogal, mas aqui não começa com vogal. Então, ó, mi, como se eu estivesse separando sílabas normalmente. Só que aqui vai acontecer o quê? Quando eu chegar minha, no nha, eu tenho um A aqui, a próxima palavra também começa com A. Então, essa sílaba, o nha, vai se unir com essa sílaba A do amada, que eu separaria amada. Aqui eu vou contar uma sílaba só. Porque quando eu pronuncio, eu falo ó minha amada. Eu não falo minha amada. Eu falo minha. Eu conto um A só, na verdade. Então, esse primeiro poema, esse primeiro verso, ele teria uma sílaba, 2, 3, o nha e o a junto, 4, e aí eu tenho que observar o quê? A última palavra é amada, a sílaba tônica de amada é o ma, então o da não será contado, eu conto só até a última sílaba tônica. Então, são esses dois diferenciais. Eu separo a sílaba normalmente, como se separasse para escrever. Porém, quando eu tiver, então, última sílaba, última letra da palavra, vogal, primeira da outra palavra, vogal, eu conto essas duas sílabas aqui. Então, quando chegar na última palavra, eu tenho que identificar qual é a sílaba tônica e vou contar só até ela. Ou seja, eu tenho 4 sílabas poéticas neste verso. Se eu fosse contar sílabas normais, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas sílabas poéticas eu tenho só 4. Verso seguinte. Que olhos os teus. Vogal, vogal. Então, se eu fosse contar separando sílaba, o que era uma sílaba, o ó seria outra. Mas aqui eu vou contar uma sílaba só. Que ó, ok? Lhos, os e teus tem uma sílaba só. Ou seja, eu tenho uma, que ó, 2, 3, 4 sílabas poéticas. Terceiro verso, são cais noturnos. Então, são, conto uma sílaba, cais é uma sílaba só, noturnos. Vou contar até o final da palavra noturnos? Não, por que não? Porque a sílaba tônica é o tur. Então, eu vou contar só até a sílaba tônica da última palavra. Ou seja, 1, 2, 3, 4.
4 sílabas poéticas. Terceiro verso. Cheios de adeus. Cheios de adeus. E e a, conto uma sílaba só. Então, 1, 2, 3, 4. O que nós observamos aqui? Todos os versos, embora uns pareçam mais longos que os outros, você olhando, você não diz, tem o mesmo número de sílabas poéticas, porque uns são mais extensos que os outros. Porém, ao contar as sílabas poéticas, nós observamos que todos os versos desse poema têm 4 sílabas poéticas. Então, eles mantêm uma regra, eles mantêm uma estrutura tradicional de escansão de poema, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor. Na apostila de vocês, vocês têm aí um exemplo, que no caso está na página 3, 4. O meu nome é Severino. Então, observem aqui nos quadrinhos, ó. Vamos esperar aparecer aqui, ó. Esse quadrinho. Vocês têm, nessa primeira linha aqui de quadrinhos, vocês têm a separação de sílabas normal, como seria normalmente, né? Então, esse verso, ele teria 9 sílabas comuns. Mas sílabas poéticas que estão aqui, ó, nesse outro quadrinho, o que nós percebemos, ó? O meu nome é, o me e o é ficam juntos, aqui, ó, contam uma sílaba só. Severi, é a sílaba tônica, conto só até essa. Então, um verso que teria 9 sílabas, na verdade, sílabas poéticas, ele tem só 7. Então, é assim que a gente faz essa contagem de sílabas poéticas, ok? Importante, esse quadrinho que vocês encontram aqui, ó, que é a classificação dos versos pelo número de sílabas poéticas. Esses 4 são os mais importantes. Mas eu só vou encontrar poemas que tenham 5, 7, 10 ou 12 sílabas poéticas? Não, ó. Esse aqui que eu coloquei tem só 4. Mas vocês vão se preocupar com a classificação desses que estão no quadrinho. Quando eu tenho 5 sílabas poéticas em todos os versos, esses versos vão se chamar redondilha menor. Redondilha menor. Se eu tiver 7 versos, 7 sílabas em cada verso, redondilha maior. Então, 5 versos, redondilha menor. 7 versos, redondilha maior. Se eu tiver 10 sílabas em cada verso, são versos decassílabos. E se eu tiver 12 sílabas em cada verso, são versos chamados de alexandrinos. Esses 4 são os mais importantes para vocês gravarem. Inclusive o cordel, que é um gênero de texto que nós já vimos, os cordéis utilizam muito as redondilhas menores e redondilhas maiores, que os cordéis nada mais são do que poemas, né? Nessa página ainda, eu gostaria que vocês tivessem destacado lá em cima, eu só esqueci de falar, perdão, aqui, ó. 1, 2, 3, e aqui. Esse A e B, que são a primeira e a segunda convenção. Primeira convenção e segunda convenção, que são as regras de como é que eu faço a escansão, ou seja, de como é que eu faço a contagem de sílabas poéticas. Quais são os 2 diferenciais na contagem de sílabas normais, gramaticais, das sílabas poéticas, que são, relembrando, eu conto com uma sílaba só, quando a palavra termina com uma vogal e a seguinte começa com uma vogal. Eu conto uma sílaba só. E faço a contagem até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, na sexta-feira, coloquem no fórum essas dúvidas, façam perguntas. Mas eu vou mandar para vocês lista de exercícios sobre isso e vou mandar antes também exemplos de como se faz, ok? Existem ainda outras formalidades aqui do poema que nós vamos ver a seguir.